Quer saber quanto ganha em média um dono de academia ou quanto deveria ganhar? Vem comigo nesse vídeo. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit. E se essa é a primeira vez que a gente se vê e você gostar do conteúdo, considere se inscrever, porque toda semana tem pelo menos 2 vídeos novos para ajudar a sua academia, estúdio ou box a subir de nível e ter melhores resultados. No vídeo de hoje, a gente vai responder a pergunta de quanto ganha um dono de academia ou quanto deveria ganhar. Então, se você já tem uma academia e quer saber se está ganhando o salário, o valor adequado, você vai descobrir nesse vídeo. E se você está pensando em abrir uma academia, também já vai ter um cheirinho de onde você está se metendo e quanto você pode ganhar. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, tem 2 formas de um dono de um negócio, não só no segmento fitness, tá? Em geral, receber dinheiro da sua empresa. É o dividendo e o prolabore. O prolabore é um nome um pouco mais elegante, um pouco mais chique para dizer que você também é um assalariado, que você também tem um holerite, você vai ganhar uma folhinha no final do mês da sua contabilidade com o seu salário. A segunda forma é o dividendo. O dividendo é uma coisa nova para algumas pessoas, muitos nem sabem que existe isso. Mas o dividendo é a última linha do seu demonstrativo de resultado do exercício, o tal do DRE. Resumindo, é o seu lucro líquido. Após pagar despesas, custos, impostos, você tem o lucro líquido. É literalmente o que sobrou após você pagar tudo e fazer todos os investimentos e também tirar aquela gordurinha de reserva para o seu caixa, tá bom? Por favor, não confunda o que sobrou após pagar despesas e custos com o lucro líquido. Não é o seu lucro líquido ainda. Após pagar todas as despesas e custos, você ainda vai ter que tirar uma porcentagem disso para o seu capital de giro, para o seu fluxo de caixa, que geralmente fica entre 4% a 6% do seu faturamento. Então vamos supor que você fature R$100 mil, você já é uma academia de média para grande. Você tem que colocar no seu capital de giro, no seu fluxo de caixa, no seu fundo reserva, todo mês de 4 a 6 mil reais consistentemente, mês a mês. Após você pagar todas essas contas, guardar essa reserva, aí sim você tem o teu lucro líquido. Então vamos supor que essa academia que faturou 100 mil reais já pegou esses 100 mil e colocou no seu fundo reserva. E após tudo isso, ainda sobrou 20 mil reais, certo? E você tem um sócio, então são 2 sócios com 50% cada um. Logo, a matemática aqui fica muito simples, né? A gente vai dividir por 2 esses 20 mil. Logo, a gente tem um dividendo de 10 mil para um dono e 10 mil para o outro dono. Porém, nesse cenário, um dos donos não trabalha na academia. Logo, esse dono que não trabalha na academia não recebe o prolabore. O prolabore é para aquele sócio, para aquele proprietário que trabalha no negócio. É como se fosse literalmente um salário pelo que ele está executando. Então vamos fazer um cenário aqui para ficar mais claro. A gente tem o João e a gente tem o Paulo. O Paulo, ele não trabalha na academia, ele apenas entrou como investidor. Já o João não. O João é formado em educação física, é apaixonado pelo segmento fitness, é ele que está lá na linha de frente o dia inteiro. Eles dividiram a sociedade 50-50. Porém, o João, além do dividendo, ele também tem que ganhar um prolabore, o salário pela execução como gestor da academia. Esse é o cenário ideal. Os sócios que estão envolvidos, eles ganham um salário, um prolabore, compatível com o que um profissional normal ganharia nesse cargo. Então, se o João pagaria 5 mil reais para uma pessoa gerenciar a academia dele, ele deve pagar isso para ele mesmo como um prolabore. E isso vai entrar lá no seu DRE como custo de pessoas, ou seja, você está dentro dos custos de pessoa. Porque se amanhã ou depois você não quiser mais trabalhar um dia inteiro na academia, você quiser só viver dos dividendos, pegar aqueles 10 mil reais por mês e não trabalhar mais o dia inteiro, você simplesmente tira o seu salário, o seu prolabore, paga esses 5 mil para alguém fazer essa parte do seu trabalho e aí você passa apenas a ser um sócio que recebe dividendos. Ou seja, você vai receber dinheiro da academia ainda, mas você não vai receber um salário. Porém, esse é o cenário ideal. Muitas e muitas academias não fazem isso e eu já vou falar o que algumas delas fazem, tá? Algumas academias não têm uma gestão financeira clara, então eles nem sabem o seu lucro líquido. Logo, fica difícil distribuir dividendos. E também algumas academias estão na fase inicial de vida do negócio. Então tudo que está virando lucro líquido está sendo reinvestido no negócio. Então é super natural uma academia que está nos primeiros meses ou nos primeiros anos de vida não tirar dividendo para os sócios, reinvestir tudo no negócio.
E nesse caso, algumas vezes eles colocam um prolabore um pouco maior para compensar isso. Então, se ele pagaria 5 mil para o gestor, ele vai colocar um 7, um 8 mil para ele, para dar uma compensada, uma contrabalanceada no fato de que ele não está tirando dividendos ainda. Porém, se você recebe o prolabore, você não tem FGTS nele, tá? Então você tem que tomar muito cuidado e saber disso para fazer uma poupancinha separada, porque se amanhã ou depois você ser demitido da sua própria empresa, isso pode acontecer, tá? Depende do contrato que você tem com o seu sócio, você não vai ter um fundo de garantia. É importante que você faça esse fundo pessoal reserva. Porém, imposto de renda você vai pagar, não tem como escapar, e também vai pagar o INSS. Uma coisa bacana do dividendo é que ele não vai ter imposto, tá? Você já pagou imposto sobre ele, porque a empresa paga o imposto em cima do faturamento. Então não tem mais descontos para serem feitos no seu lucro líquido. Você realmente já vai colocar ele direto no bolso. E bom, como eu comentei antes, esse é o cenário ideal. Os sócios que estão trabalhando ganham um prolabore compatível com a função, e no final do mês, se a empresa conseguir gerar lucro, eles dividem proporcionalmente. Porém, na prática, como eu falei, muitas academias não conseguem, não tem uma clareza, não tem uma gestão financeira ainda. E o que muitas fazem é pegar o salário que pagaria para um profissional que faz aquilo e acrescentar algo na casa de 30%, 40%, às vezes até 50%. E transformam isso num salário fixo de gestor e sócio. Vamos fazer um outro cenário aqui para ficar mais fácil de entender. Agora é a academia da Paula e da Marta. As duas trabalham na academia, diferente do cenário anterior que tinha um que não trabalhava e outro que trabalhava. E na posição que elas se encontram, uma de gestão financeiro e outro de operacional, elas pagariam para pessoas na sua posição R$4.000. Porém, elas não querem tirar dividendos por enquanto porque querem reinvestir a maior parte na empresa. Ou porque elas não têm uma gestão financeira clara. Nesse cenário, elas vão pegar esse salário de R$4.000 que normalmente pagariam para um profissional executar o que elas fazem e vão acrescentar algo entre 30% a 50%. Vou colocar 40% aqui para fins de exemplo, para a gente fazer uma média. Colocando 40% a mais de 4.000, a gente vai ter aí R$5.600. Então esses R$5.600 seria o quanto a Paula e a Marta ganhariam mensalmente sem tirar dividendos. O problema disso aqui é que se não for algo estratégico, se elas não estiverem realmente fazendo isso aqui porque querem pegar o lucro líquido e reinvestir no negócio, eventualmente a gente pode estar direcionando o nosso negócio para não ser lucrativo, porque você não tem condição de pagar esse salário para uma pessoa executar para você. Logo, você acaba sendo um empregado da sua própria empresa. Se você sair, ela desmorona. E isso não é o ideal. O ideal é que você invista no negócio para que ele tenha maturidade e eventualmente você possa se distanciar e ficar só mais na parte estratégica do negócio. Não é ideal que você seja um empregado da sua própria empresa. E se você não tira dividendo e fica se pagando um salário muito alto, você acaba bagunçando a estratégia e bagunçando a sua gestão financeira. E eu falei bastante aqui de quais são as formas que normalmente um dono de academia, de estúdio de boxe, recebe seu dinheiro. Expliquei que tem o prolabore, tem o dividendo, expliquei um pouco aí como você faz esse cálculo, porém eu não falei ainda quanto que na prática ganha um dono de academia em média, tá bom? A gente tem alguns estudos aí que mostram uma média de R$8.000, porém eu já estudei bastante estatística e eu te digo com propriedade que a média é uma das formas mais burras de você olhar para salário, porque sempre tem alguém que ganha muito e puxa a média para cima, tá? Então eu não concordo com esses R$8.000. Na verdade, sempre que você vê algum estudo que fala média salarial de cargo XPTO, ignora porque isso está totalmente errado, tá? Porém, também não temos uma pesquisa com uma metodologia melhor, fazendo mais cortes, usando mediana, usando o desvio padrão e etc. O ponto que eu quero chegar aqui é que na prática, geralmente, isso vai estar diretamente ligado ao tamanho da academia. Se você tem uma academia pequena, de bairro, que vai ter ali 200, 300, 400, até uns 500 alunos, o seu salário provavelmente vai girar na casa dos R$3.000 a R$6.000. Se você também tiver um ticket mediano ali na casa dos R$80 a R$150. Se você for um proprietário de uma academia de 2.000 alunos, obviamente o seu salário vai ser maior. Na verdade, isso é uma pergunta super difícil de responder, tá, pessoal? Então, só para não deixar você no escuro totalmente, eu vou compartilhar que o que eu vejo na prática são academias pequenas e médias com os proprietários ganhando entre R$3.000 a R$6.000, se tiver também com um ticket médio na média. Mas não tome isso como verdade. Se você está numa cidade que o preço da mensalidade é naturalmente menor, obviamente o dono da academia vai ganhar mais. Se você está numa cidade mais cara, mais sofisticada,
obviamente o ticket médio sobe e também o faturamento aí da academia e, consequentemente, o salário do dono. E se você gostou do conteúdo, se te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho, porque toda semana, assiduamente, vai ter novo conteúdo para ajudar você a subir de nível. Até mais, um forte abraço.